Olá, eu sou o Christopher e sejam bem-vindos ao canal Almanac Studios. No vídeo de hoje eu trago um relato assustador de um encontro com o sobrenatural. O vídeo vai funcionar como uma espécie de audiolivro, então você só precisará ouvir enquanto realiza algumas outras tarefas que deseje. O vídeo aparecerá apenas uma legenda da história. Mas antes de começarmos a história, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhem e comente. Tudo isso ajuda a alavancar o canal e faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante. Sem mais delongas, bora pra história. Meu nome é Kate, tenho 25 anos. Porém, na época do ocorrido, eu tinha apenas 13 anos. Minha família se mudou para uma nova casa que parecia ser bem antiga apesar de muito bem conservada além de já estar mobiliada. Os primeiros dias foram tranquilos. Desempacotamos e organizamos nossas coisas na casa nova. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer. Logo nos primeiros dias, 2 vizinhos, consecutivamente, vieram nos dar as boas-vindas e também nos alertar. Pelo pouco que pude entender do que eles falavam para os meus pais, eles diziam que haviam seres malignos habitando a nossa casa. Meus pais eram católicos, mas não levaram as histórias dos vizinhos a sério. Alguns dias depois, certa noite, meu irmão mais novo de 10 anos, acordou assustado, pois ele estava ouvindo barulhos altos de batidas na porta de seu armário. Ele ligou a luz do quarto, porém não havia nada, apenas as batidas no armário que pararam quase que imediatamente. Logo em seguida meus pais entraram no quarto correndo por conta do barulho e meu irmão contou o que havia acontecido. Meus pais obviamente não acreditaram nele e meu pai até chegou a abrir o armário por completo mostrando que não havia nada. Depois disso todos foram dormir novamente. Na noite seguinte, pouco antes do jantar, eu estava lendo um livro em meu quarto. Em determinado momento, a luz se apagou por alguns segundos deixando meu quarto iluminado apenas pelas luzes que vinham da rua. Nesse tempo que a luz estava apagada eu pude ver um vulto totalmente escuro, com olhos vermelhos parado de pé no canto do quarto me observando. Quando a luz voltou esse vulto havia desaparecido. Achei que era apenas coisa da minha cabeça e continuei lendo meu livro. Porém, tudo estava prestes a mudar. Conforme os dias foram passando, tudo foi piorando. Meu irmão e eu começamos a ser atacados com frequência com arranhões e marcas de queimaduras que apareciam de repente nos nossos corpos. Além de vários objetos que se moviam sozinhos pela casa ou até mesmo sendo arremessados pela casa. Também marcas de arranhões pelas paredes e quadros da nossa família. Certa noite, enquanto eu dormia, eu fui puxada pelo pé até cair no chão. Corri assustada para fora do quarto e chamei meus pais e contei o que tinha acontecido. Comecei a sentir uma leve dor ardente que parecia ser de queimadura, na minha perna, e quando fui checar encontrei uma marca de mão no local. Todos ficamos assustados com aquilo. Não era algo normal. Na manhã seguinte, meus pais, não aguentando mais, foram até a casa dos vizinhos que haviam nos alertado para saber mais sobre a história da casa. Descobriram que a casa pertenceu a um homem que supostamente tirou a vida de sua esposa e de seus filhos dentro da casa, tirando a própria vida dias depois ao ser descoberto pela polícia. Dentro da casa e seu espírito teria ficado preso dentro da mesma. Sabendo disso, meus pais procuraram um padre para benzer a casa e expulsar o espírito da casa. Porém, isso acabou surtindo um efeito inesperado, pois assim que o padre se retirou da casa, ao cair da noite, as coisas ficaram muito piores. Os ataques que meu irmão e eu sofríamos se intensificaram, e até mesmo os meus pais passaram a ser atacados. Desde objetos lançados na nossa direção como cadeiras, copos, pratos e até mesmo, muitas vezes objetos afiados como facas. Porém sempre conseguíamos evitá-los em tempo. O vulto de olhos vermelhos passou a aparecer no meu quarto todas as noites, sempre parado no canto do meu quarto apenas me observando como se quisesse dizer alguma coisa. Eu acabei descobrindo mais tarde que apenas eu estava vendo aquele vulto, ninguém mais o via além de mim. Eu também percebi que eu não estava mais sendo atacada no meu quarto. A única coisa que acontecia no meu quarto era o vulto que aparecia toda noite. Com o tempo mensagens começaram a aparecer em espelhos com uma tinta vermelha e espessa que até parecia sangue, e de fato era. As mensagens diziam para nós irmos embora da casa e nunca mais voltar ou algo terrível nos aconteceria. Meus pais não tinham dinheiro o suficiente para comprar outra casa, então, sem outra escolha, permanecemos na casa. Com o passar dos dias, o vulto de olhos vermelhos começou a aparecer cada vez mais perto da minha cama até que um dia ele estava bem ao lado da minha cama.
mas por algum motivo eu não senti medo e ele parecia não querer me fazer nenhum mal. De repente, o vulto começou a mudar de forma, assumindo a forma de um garotinho com um buraco na cabeça de onde escorria um líquido vermelho. Ao olhar para o seu rosto eu pude ver que ele estava desesperado e queria ajuda, então ele começou a caminhar em direção à porta e eu entendi que ele queria que eu o seguisse. Ao sair do quarto, eu encontrei com meu pai que tinha ido ao banheiro. Depois que eu contei o que estava acontecendo, ele me acompanhou enquanto eu seguia o garotinho. O garotinho atravessou uma porta perto da cozinha embaixo da escada que levava a um porão. A porta estava trancada e não tínhamos a chave, então meu pai decidiu arrombá-la. O barulho acabou acordando minha mãe e meu irmão, que desceram rapidamente e vieram ao nosso encontro. Minha mãe e meu irmão ficaram na sala enquanto eu desci com o meu pai no porão. Com a ajuda de lanternas, eu pude ver que o garotinho estava em pé encarando uma parede. De repente ele olhou para mim e apontou para a parede e desapareceu no ar. Eu e meu pai começamos a analisar a parede e percebemos que uma parte dela havia sido reconstruída como se houvesse uma porta que foi tampado. Meu pai pegou uma marreta e começou a quebrar a parede e o que encontramos foi assustador. Havia um ritual do outro lado da parede com um símbolo feito com uma tinta vermelha. Parecia que aquele ritual havia sido feito há muito, muito tempo antes, pois o local estava coberto por teias de aranha e pó. Naquela noite voltamos para os nossos quartos para dormir. No dia seguinte, meus pais conseguiram entrar em contato com alguns investigadores paranormais, um deles até era sensitivo. Contamos tudo o que estava acontecendo na casa e dos ataques que estávamos sofrendo e também o levamos até o porão para mostrar o que havíamos encontrado. O sensitivo descobriu que de fato se tratava de um ritual que havia sido feito há pelo menos 50 anos antes. Ele também descobriu que o ritual servia para aprisionar uma alma humana para fazer pactos com o diabo. Os investigadores investigaram a casa inteira, testemunhando os móveis se movendo, objetos sendo arremessados e até arranhões nas paredes e em um espelho no banheiro que formava as palavras de "vão embora". O sensitivo nos disse que na casa havia 4 espíritos presos e uma entidade maligna. Ele também descobriu que essa entidade se aproveitou do ritual para aprisionar as almas da família que morou na casa antes da minha, que era a mesma família que foi morta pelo pai. Depois de 3 dias de investigações, eles concluíram que aquela entidade havia feito o homem tirar a vida de sua própria família e que iria fazer o mesmo com a nossa se continuássemos na casa. Eles disseram que iriam trabalhar para desfazer o ritual, expulsar a entidade e libertar os espíritos, mas levaria meses até conseguirem, pois era um processo demorado e delicado. Assim meus pais pediram a ajuda de alguns parentes, e depois de um tempo, conseguimos nos mudar para uma casa bem longe dali e sem nada sobrenatural. Até onde eu sei, os investigadores ficaram trabalhando na casa para eliminar o ritual e a entidade, mas não sabemos se eles conseguiram e nem se alguém se mudou para aquela casa. Depois que nos mudamos nunca mais tivemos problemas como esse, apesar de que, em algumas noites, em meu quarto, eu ainda avistasse aquele ser sombrio de olhos vermelhos no canto do quarto ao lado do armário. Se você chegou até aqui, comente olhos vermelhos, e eu vou deixar um coração no comentário. Também comente o que você achou da história. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe. Tudo isso ajuda a alavancar o canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui.